vereador Wellington Frange, que é líder do governo Adriano Ramos na Câmara Municipal de Paranaguá, nosso convidado também no programa de hoje. Boa tarde, vereador. Tudo bem, querido? Boa tarde, Marcos Rogério, toda a equipe aqui da Litoral Sul FM. Também, assim, sempre agradecer pelo espaço, pela função social que vocês desempenham. Sempre é uma oportunidade, assim, muito gratificante estar aqui com vocês. E também cumprimentar todos os nossos ouvintes daí da nossa rádio, né, nossa tradicional rádio tão importante. E também todos que nos acompanham pelas redes sociais. Bom, vereador, falando agora aqui desse lançamento desse projeto de mobilidade urbana em Paranaguá, há muito se espera pela população, né, um plano B para que possamos ter um pouco mais de mobilidade aqui em Paranaguá, porque Paranaguá não é mais uma cidade para amador, né? Com certeza. Você sabe que essa questão da mobilidade urbana é uma questão assim muito séria e complexa e que obviamente, né, impacta todos os municípios, né? E Paranaguá, mais uma vez aí, através do prefeito Adriano Ramos, né, buscando aí uma solução para essa problemática. Paranaguá cresceu muito, como você muito bem comentou, e a gente precisa pensar exatamente como cidade grande, né? Cidade em pleno desenvolvimento. Bom, então tá aí, tomara que as coisas realmente comecem a caminhar para frente, né? Sim, tomara que possamos ter sucesso aí com esse novo projeto do município de Paranaguá e que as coisas possam começar a caminhar aí. Né? A gente sabe que os problemas são crônicos, não vamos conseguir resolver do dia para a noite. Sim, sim. Né? Tem projetos grandes em andamento, em parceria com o governo do estado do Paraná. Isso, exatamente. Né? Mas não se consegue do dia para a noite. Então, até que a gente consiga melhorar nossa condição de trânsito aqui, de mobilidade, as pessoas têm que ter um pouco mais de paciência ainda, né, vereador? E você tocou num ponto bem interessante que a gente sempre precisa esclarecer para a população. As grandes conquistas acontecem em planejamento e a longo prazo. A gente precisa ter essa concepção clara, né? Não se faz gestão pública de um dia para o outro, sim, né? Sim. Com soluções mágicas. A gente precisa ter esse desenvolvimento planejado, né, e programado acima de tudo. Bom, mudando um pouco de assunto, vereador, o senhor é autor do projeto de lei de número 6.551/2025, que será votado na próxima segunda-feira, dia 20, na Câmara Municipal de Paranaguá. Deixa eu primeiro dar uma lida aqui no que diz a proposta. A proposta reforça o compromisso do Legislativo com a transparência e a boa gestão pública, somando-se aos esforços já realizados pela administração do prefeito Adriano para ampliar o acesso da população às informações oficiais. O projeto, então, propõe tornar obrigatória a publicação contínua e atualizada dos currículos acadêmicos e profissionais de todos os agentes políticos e cargos em comissão nomeados nos poderes executivo e legislativo do município. Qual foi a motivação principal para o senhor apresentar este projeto, vereador? Então, Marcos, eu digo que é um projeto que reflete um clamor da nossa população. Ele exatamente significa para a nossa população, a todos os cidadãos, esse respeito, esse compromisso com a eficiência, com a transparência, com esse acesso, né, com essa participação social, onde a nossa população ela tem o dever aí e, acima de tudo, essa oportunidade de ter, né, o acesso a essas informações importantes de quem é contratado pelo poder público, quem oferece o serviço à sociedade. E nós queremos exatamente garantir para a população esse atendimento com qualidade, com excelência, de pessoas técnicas, qualificadas, pessoas que de fato, né, vão fazer jus, né, ao cargo que estão ocupando. E a informação dentro da gestão pública, ela tem que ser exatamente aberta, né, e acessível para todos. E eu sempre falo assim que é a questão da moralidade, a questão da democracia e essa transparência que é um sinal exatamente da importância do respeito que o poder público tem que ter com a nossa população. Bom, o projeto prevê algum formato padrão para os currículos? Como será garantida a veracidade das informações publicadas? É uma das questões que é bem colocada ali, que quando a pessoa é nomeada, ela assina um termo de veracidade das informações, inclusive se responsabilizando por aquelas informações. Provavelmente será criado aí um modelo padrão, né? Embora os currículos, a gente sabe, tem vários modelos, mas é obviamente recomendável que a gente tenha um padrão desse currículo colocado pela própria prefeitura e pela Câmara, que são, obviamente, poderes diferenciados, né? E no momento ali da nomeação, a pessoa já vai ser obrigada a entregar esse currículo e também se comprometer com essa veracidade, trazendo informações importantes aí e, acima de tudo, de fácil acesso para a população. A proposta inclui mecanismos de atualização periódica desses currículos, vereador? E com que frequência isso pode ocorrer? Então, a gente daí teria esse termo de responsabilidade, onde quem assume também se compromete a qualquer coisa que modifique ali de informação, a pessoa é obrigada também a atualizar lá no setor de RH
ou no caso do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Então, compromisso com as duas pontas, Exatamente, né? Exatamente. Quais as sanções estão previstas caso as informações não sejam publicadas ou estejam desatualizadas? Aí vai entrar dentro do que a Lei de Transparência, né, rege, né, inclusive os órgãos de controle social, que é o Ministério Público e o Tribunal de Contas, aí, vão tomar as ações cabíveis. Vereador Wellington Frange, como é que tem sido o seu diálogo com o prefeito Adriano Ramos, o senhor que é líder do governo na Câmara Municipal, e o diálogo também com os demais vereadores sobre este projeto? Há apoio, aprovação de alguém? Já tem o prefeito Adriano Ramos, parecer já meio definido ou não? Sim, o prefeito Adriano Ramos defende muito isso, né? Ele trouxe isso para Paranaguá de todos, exatamente uma Paranaguá que exatamente vai trazer a profissionalização, as pessoas técnicas para gerirem, né, exatamente essa questão da prefeitura. O senhor acha que esse projeto pode ter uma outra interpretação, uma crítica velada a nomeações anteriores ou não? Eu acredito que não. Eu acho que assim é um marco histórico para a cidade e a gente precisa, dentro do que nós estávamos inclusive falando agora há pouco, a gestão pública precisa ser planejada, ela precisa passar por marcos. E Paranaguá não é uma cidade pequena, é uma cidade grande, uma cidade de grande responsabilidade, né? A mãe do estado do Paraná. E como também o prefeito Adriano Ramos tem muito falado, né, no seu discurso, né, a gente precisa viver uma nova realidade. E esse projeto vem exatamente contemplar essa nova realidade, de trazer aí uma nova forma, né, de fazer gestão pública. Bom, o projeto vai passar pela Câmara Municipal no próximo dia 20 ainda, né? Sim, sim. E até também reforçando esse bom diálogo também com os outros vereadores, Sim. né? A casa passa por um momento é claro, é comum a discordância de opiniões em determinados temas, mas isso eu digo que é muito benéfico, né? Esse processo do diálogo, do debate, porque isso constrói, evolui, né, as demandas relacionadas à gestão pública. E a gente tem, né, sempre uma boa conversa, uma boa tratativa, e não tenho dúvidas que vai ser unânime, porque é um assunto, né, que, como eu falei, é um clamor da população. A população quer essa nova realidade, né, e nós, como membros legislativos, temos o dever, né, de ter esse compromisso com a nossa população. Muito bem, estamos conversando com o vereador Wellington Frange, líder do governo Adriano Ramos na Câmara Municipal de Paranaguá. Vereador, falando de um outro projeto agora, a lei de número 4.606, sancionada em 9 de outubro deste ano, estabelece que os agressores de animais em Paranaguá devem arcar com todas as despesas do tratamento veterinário e demais custos decorrentes da agressão, considerando como agressor qualquer pessoa que por ação, omissão, negligência, imprudência ou imperícia prejudique a vida, saúde ou bem-estar animal. Há um histórico de maus tratos a animais em Paranaguá que justifique esta medida, vereador? Então, Marcos Rogério, é muito preocupante os indicadores em Paranaguá. Nós temos relatos assim muito preocupantes, né, de maus tratos, e eu sempre falo que se a gente não garantir a justiça social, a gente não garantir a punidade, né, obviamente esses dados tendem a aumentar. Então essa lei vem exatamente dentro dessa realidade trágica, né, e preocupante, para coibir esse tipo de tratamento aos nossos animais. Eu falo assim que a proteção animal é também uma das minhas pautas prioritárias. Eu tenho trabalhado com bastante projeto, na Família Pet Solidária também, que foi uma lei aprovada recentemente, que busca dar o subsídio através do poder público municipal com os cuidadores independentes, né, também com as instituições que fazem um trabalho fantástico. Eu acho que o poder público sem essas entidades, né, seria exatamente muito deficitário. A gente tem que reconhecer e, mais do que tudo, dar, né, suporte para essas instituições e para aquelas pessoas que fazem a diferença. E eu falo que eu vivo essa questão da adoção. Lá em casa, né, desde que eu sou criança, meus pais sempre fizeram, né, esse ensinamento para a gente. Né? Eu tenho, inclusive, recentemente adotei a Lulu, né, e o Bob. E você veja, foram cachorros que foram jogados violentamente de um carro em movimento lá no Jardim Araçá. Olha que coisa absurda, né? Ela foi jogada com todos os seus filhotes, com o carro em movimento. Então nós conseguimos doar, né, todos os filhotes, eu fiquei com um e mais com ela também. Tive esse presente, né, porque foi um amor à primeira vista. Quando eu cheguei, encontrei a Lulu, ela tá lá em casa da minha mãe agora, inclusive, né, com o Bob. E a gente precisa aí coibir esses maus tratos, esses atos violentos, esses atos cruéis. E uma coisa que eu falo, Marcos, que é sempre bom a gente conscientizar a nossa população,
que o investimento na saúde animal nada traz de prejuízo para a saúde humana, que às vezes essa confusão, né? Ah, mas por que investe na saúde animal e não investe na saúde humana? São investimentos diferentes e que, na verdade, a saúde animal também ela impacta na saúde humana. A gente precisa entender esse contexto mais técnico, de certa forma, até, né? Então, são áreas que as duas áreas precisam de investimento e precisam dessas leis, né, que fortalecem, né, essa proteção. Pois é, tem coisas que são difíceis de acreditar, né? Como é que o ser humano é capaz de uma ação, né? Tão, Sim. A mente do ser humano é uma incógnita, né? A gente não sabe do que o ser humano é capaz, impressionante. Vereador, até pegando um gancho aí nessa tua pauta aí, amanhã vai acontecer uma feira de adoção. Sim, eu sempre participo. De cães e gatos, promovido pela Secretaria de Serviços Urbanos, a da Cris Rosa. Isso. E a Cris também tem uma preocupação gigantesca, né? Grande lutadora também. Com essa questão animal, né? Temos parcerias, inclusive eu e a Cris também, de projetos, né? E ela tem feito um excelente trabalho aí. Sabemos, inclusive, que é um trabalho de muita complexidade, desafios diários, né? São muitos abandonos, também por isso que eu falei da questão da impunidade, né? Que gera, infelizmente, esse tipo de situação. E nós, do poder público, seja municipal, seja estadual, seja que esfera que for, precisa, né, trazer aí instrumentos para coibir esse tipo de prática. Bom, eu sempre falo, não compre um animal, adote um, sim, né? Sim. Então, pessoal, você que assim como eu, como o vereador Wellington aqui, somos apaixonados, né, pelos pets, pelos animais. Prestigie a feira de adoção amanhã lá no Aeroparque, a partir das 9 horas da manhã. Tá? São animais que a prefeitura resgatam da rua, que elas passam por atendimento médico veterinário, são animais que são recuperados, que são tratados, e quando eles estão em condições aptos à adoção, então a prefeitura promove esse tipo de feira, né, para que você possa ir levar um pet para sua casa. Inclusive, amanhã, dentro desta feira, vai ter um espaço lá que é para vacinação de gatos. Também importante, muito importante também. Se não me engano, a partir das 11 horas da manhã. Isso, exatamente. Tá? Então, todos estão convidados a prestigiar. Bom, vereador, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar aqui do Dia do Florescer da Autoestima Feminina, instituído pela Lei de número 4.418, do ano de 2025, que foi celebrado aqui em Paranaguá com um evento muito especial em setembro, que foi realizado lá no Cambô Hotel. O encontro promovido pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura da ASIAP reuniu mais de 300 mulheres e contou com a presença, inclusive, da primeira-dama do Paraná, a Luciana Satumassa. Vereador, o senhor também estava, de certa forma, inserido dentro deste projeto, e como foi a ideia de instituir o projeto do Florescer da Autoestima Feminina aqui na cidade de Paranaguá? Que eu achei um projeto de tamanho maravilhoso, assim. Olha, Marcos Rogério, foi assim um dos momentos mais marcantes, assim, não só da minha atuação como vereador, mas também como projeto pessoal de vida mesmo, assim. Foi um evento lindo, assim, feito com a SEMEC, que faz um trabalho fantástico. As mulheres são assim, inspiradoras. Inclusive, essa lei nasceu exatamente dessa construção conjunta, né, da SEMEC comigo. E a lei vem exatamente trazer esse protagonismo da mulher, essa autoestima, da valorização de tudo que a mulher representa. Eu tenho trabalhado, inclusive, com várias pautas de políticas públicas para as mulheres, né, projetos importantes, né, do direito da amamentação até os 2 anos de idade, por exemplo, dos bebês, filhos das servidoras. A questão uma das leis assim, que também mais me orgulha, que eu sempre falo, é a garantia das estagiárias grávidas, né, do poder público, que antigamente eram desligadas quando ficavam grávidas. Parece uma coisa absurda, mas era isso que acontecia. E hoje não, hoje as estagiárias grávidas têm direito ao recesso remunerado, essa proteção, esse vínculo garantido, no momento que mais precisa, né? Quer dizer, no momento que mais precisava, né, que tinha mais necessidade, a estagiária era desligada, né? Que tem a questão do vínculo, enfim, né? E hoje elas têm um recesso remunerado, garantia ali do estágio continuar, e elas poderem ter esse vínculo tão necessário da mãe com a criança. A questão das mães adotantes, antigamente, que existia uma diferenciação, por exemplo, quando era uma mãe biológica, uma mãe adotante. Hoje não existe mais, ou é o mesmo direito, seja uma mãe adotante, tipo uma mãe biológica, e seja qual idade for a adoção. Então, por exemplo, adotou um adolescente, vai ter o direito dos 6 meses. Hoje também é uma lei minha que garante esse direito. Que bom, que legal, cara. São várias conquistas, né, de leis aí, de direitos sociais, direitos humanos, né, e que protegem e elevam aí as nossas mulheres o espaço realmente que elas merecem. Eu tenho, assim, um respeito muito grande, uma profunda admiração, né, por todas essas mulheres voluntárias que dedicam boa parte do seu tempo a cuidar de mulheres em tratamento oncológico, como a Rede Feminina de Combate ao Câncer, o próprio Instituto Peito Aberto lá, da Fabiana,
né? Então são projetos maravilhosos, lindos aqui em Paranaguá. Esse evento, inclusive, destinou, né, toda a arrecadação ao peito aberto, né? Vereador, o senhor acha que com a vinda da primeira-dama do Estado aqui, agregou mais visibilidade aí ao tema? Foi muito importante, assim. E que mulher também admirável, né? Que trabalho fantástico a Luciana desenvolve, assim. A fala dela foi uma fala extremamente inspiradora para todos, assim, de todo o trabalho que ela desenvolve, de toda a sabedoria e de uma humildade, assim, não parecia que era a esposa do governador, ela se colocou como uma mulher, como, né, dentro de toda a sociedade, né, exatamente trazendo esse princípio da igualdade. Vereador, o senhor como líder do governo na Câmara Municipal, como é que o poder público pode atuar de forma mais efetiva para apoiar iniciativas como essa ao longo do ano? E não apenas em datas comemorativas, como o Outubro Rosa. Hoje os dados, inclusive, de violência contra as mulheres são muito alarmantes, são muito, né, preocupantes, e as políticas públicas devem ser contínuas, né? E nessa questão do câncer, desse acompanhamento tão necessário e indispensável, hoje nós temos uma Secretaria, né, da Mulher, da Igualdade Racial e Desenvolvimento Social, né, que trata bastante dessas demandas, mas também isso envolve educação, envolve saúde. Eu acho que um princípio interessante é o trabalho compartilhado entre várias secretarias e que essas políticas públicas sejam sempre contínuas e permanentes. Tem que ter esse cuidado, né? A gente tem que ter programas específicos, inclusive, para facilitar esse acesso, inclusive, para as mulheres nesses momentos de mais dificuldade. O que a gente sempre fala, né, vereador? Eu admiro as pessoas que têm atitude. Exatamente. Não é só se lamentar e ficar com pena, tem que arregaçar as mangas de alguma forma e ter atitude e trabalhar, né, promovendo um tipo de ação aí que ajude essas pessoas aí. E uma coisa interessante, tanto a Rede Feminina como o Peito Aberto, eles trazem exatamente o trabalho de mulheres que já passaram pela situação. Pois é. E hoje estão ali dando exemplo, né, de resiliência, né, e ajudando outras mulheres que estão passando pela mesma dificuldade. Muito bem, estamos conversando com o vereador Wellington Frange, líder do governo Adriano Ramos na Câmara Municipal de Paranaguá. O vereador que também é meio que um braço direito do padre Dirson Gonçalves. Também estamos lá no Rocio se sempre. preparando para o furacão que vem por aí, que é a festa da padroeira. Festa. Um momento incrível também, sempre um momento, né, de uma experiência de espiritualidade assim gigantesca. Nossa, do 112ª edição. E cada ano a festa melhora cada vez mais, ela cresce mais. Ela vai, né, se profissionalizando mais, né? Vai se estruturando melhor. E também deixar aqui um abraço a todos os voluntários, né? Porque os voluntários fazem um trabalho também ninguém gigante. faz nada sozinho, né? Todos os nossos padres redentoristas também, que tem um trabalho impecável, né? O padre Dirce, nosso reitor, e todos os voluntários que realmente trabalham muito. Bom, vereador, para fecharmos aqui o nosso papo por hoje, porque o tempo não nos permite, o senhor foi propositor de um projeto que ressalta a gestão eficiente do porto, da Portos do Paraná, a sua infraestrutura estratégica, o papel no comércio internacional, enfim, com o título de Honra ao Mérito Empresarial à Empresa, destacando a importância histórica e econômica do nosso complexo portuário. O que é que motivou a preposição deste título de Honra ao Mérito Empresarial a Portos do Paraná? Diz aí, vereador. Então, Marcos, foi uma outra sessão também, assim, inesquecível, de muita emoção, uma sessão solene especial. A Portos do Paraná, primeiramente, ela é referência, né, em gestão, em recordes, batendo a cada ano cada vez mais. Acima de tudo, também, a história do porto perfaz a história da cidade. Então, é um orgulho para a nossa cidade. Eu até comentava como os portuários também têm orgulho da instituição. Assim, todo portuário assim, tem aquele símbolo, né, de tradição, de orgulho, de referência com o nosso porto. E eu tenho um pai que é aposentado, né, portuário, né, e eu comentava lá, inclusive, que antes de ir para a sessão, eu passei em casa e falei para o meu pai que hoje está bem debilitado, já em cuidados paliativos, mas quando eu comentei, né, ele se emocionou. E assim como nós tivemos lá também no dia da homenagem, a entrega do título de honra ao mérito ao Nilson Viana também, um grande trabalhador portuário, que também muito dedicou, e eu falo assim, o porto é feito de pessoas, é feito de história, né? E a gente precisa contemplar todas essas pessoas que construíram essa história linda, né? E o Luiz Fernando falou uma coisa que foi muito impactante. Ele falou assim, o Porto recebeu várias homenagens, várias honrarias, mas essa é a mais significativa, porque representa a casa de leis, a casa do povo, né? Então, é a cidade de Paranaguá abraçando a Porta do Paraná. Reconhecimento, né, do e, município, né? Sim, da casa de sim, leis. Sim, é realmente muito valioso, e as fotos colocadas aí traduzem exatamente a emoção e esse momento marcante desses 90 anos. Legal. Por que o senhor acha que esta homenagem aí
ela é especialmente mais significativa em que o complexo portuário completou este ano 90 anos? Na verdade, é a importância, né, da instituição para a cidade, para o estado e, de certa forma, até para o Brasil, né? Todo o desenvolvimento econômico e social que representa aí para toda a população. O nosso porto é um portal de saída para tudo quanto é continente, Sim, né? Saída e de sim. entrada, né? Exatamente, exatamente. Então, é orgulho não só da cidade, mas do estado também, e merece todas as honrarias. Muito bem. Bom, conversamos aqui com o vereador Wellington Frange, ele é líder do governo Adriano Ramos na Câmara Municipal de Paranaguá, é um vereador bastante ativo no legislativo do nosso município, trazendo sempre conversas boas, como diz o cara da novela, boas falas, né? E parabéns pelo seu trabalho, vereador. Estamos aqui sempre à disposição, né? A gente quer somar aí com os seus projetos, é tudo em prol da nossa comunidade. O senhor faz um trabalho realmente muito significativo na Câmara Municipal. Parabéns. Muito obrigado pelo carinho, pelo espaço, né? Pelo apoio de todos vocês, a importância da imprensa, eu sempre falo isso, e da Rádio Litoral Sul, que tem essa tradição na cidade também. Eu falo que é o nosso patrimônio da cidade também. Né? Também é. Também. Todos vocês, toda a equipe, né? Um abraço também para o Ciro Gimenez também, que sempre conduz, né? Sempre com maestria. E agradecer a todos os ouvintes, a toda a nossa população aí que sempre está conosco aí nessa caminhada. Tá bom, vereador. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa tarde, um bom final de semana. Obrigado.